Começamos a gravação. Tenho que avisar a todos que estamos sendo gravados. Boa noite a todos, né? Ontem eu dei uma aula no curso de arquitetura sobre recebimento de concreto, né? Em uma obra. Como é que você recebe um concreto? E realmente, pessoal, foi um debate, porque chega uma parte do curso de engenharia que já não é professor e aluno, já é engenheiro, já troca ideia, tem gente que trabalha com a área, e é nesse clima que a gente tem que abordar. E ficou uma coisa assim muito legal, muito fechada, né? E eu gostaria de, um dia desses, uma aula marcar para a gente discutir sobre isso também, né? Porque realmente ficou uma coisa, como é que você confere a nota fiscal, como é que você confere o lacre, para ter certeza que o caminhão não passou em outra obra e deixou 1 metro cúbico do teu concreto, como é que você vê a qualidade, como é que você manda. Nós até falamos sobre isso já, né? Que eu até contei aquele caso daquela estrutura que o cara me forneceu o concreto e não atingiu a resistência esperada. Mas eu achei que a de ontem ficou, sabe, para vocês, encaixaria perfeitamente, tá? Então, gostaria de um dia desses aí, pegar uns 20 minutos aí e fechar esse assunto para eu poder dormir sossegado. Legal? Se alguém puder trocar também alguma experiência que tenha sobre obra, sempre é bem-vindo, né? Super bem-vindo. E hoje, pessoal, vou fazer na nossa aula, engenheiro, eu vou fugir um pouco do meio de campo e vou mostrar como é que a gente começa, como o engenheiro já faz aqui, né? Ele foge um pouquinho daquele monte de cálculo e já começa a usar tabela para determinar a armadura, né? Então, essa aula aqui, eu gostaria de focar nisso daqui para vocês enxergarem que não é só aquela conversa acadêmica que a gente tem que ter, né? A gente tem que, né, como nós somos da área de engenharia, né? A gente tem que, não pode ficar só no acadêmico. Por isso que é importante o engenheiro de cada área dar a sua aula, principalmente para as disciplinas finais, como é o caso de vocês, o curso, né? O curso, né? Porque ele aprende com vocês, o profissional, agrega, ele sai também com um incremento na experiência, né? De 30, 40 anos fazendo obras, né? E o aluno também enriquece um e enriquece o outro, né? Então eu vejo a importância, né, desse relacionamento de ser pessoas da mesma área. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Ó, nós vamos... Eu dei aqui, ó, eu vou fazer um exemplo, tá? Nós vamos fazer juntos, né, esse exemplo, usando tabelas para armadura, né? Dimensionar armaduras, e daí eu vou passar, aqui, ó, né? Atividades, 2 vigas, né? Que para vocês uma para você detalhar a armadura completa e a outra para você me determinar a armadura. Só quero saber a área de aço e quantas barras de aço no momento máximo, tá? Que é a forma, na verdade, vamos falar, é a forma que você se depara na obra para fazer nas pernas, vou fazer nas pernas essa armadura aqui. Você faz assim, né? Você não vai mandar para calculista, você não vai mandar para programa, nada. Só vou fazer agora nas pernas esse cálculo aqui e faz assim que se faz, né? E queria falar outra coisa aqui que eu tô. Vocês vão ver que a parte de estrutura ele é muito cheio de tabela, né? E tudo tem as recomendações. Eu achei essa tabela aqui, que são essas recomendações aqui, ó, que ele já determina, né?
Quando você vai, qual que é o ideal, as bitolas, os diâmetros das barras, para você fazer estribo e laje, laje, viga e pilares, vigas e pilares, estruturas maiores, né, para pilares. E aqui já tem uma recomendação das bitolas, né? Olha, esqueci de ficar apontando, dessas bitolas aqui, ó, né? Dessa, né? Dessas bitolas aqui, ó, de cada elemento estrutural, né? Para, de repente, colocar numa viga, evitar de 5, né, milímetros uma viga, sabe? Você dá uma olhada aqui, não é uma regra geral, mas é uma orientada para evitar algum tipo de erro, né? E é uma orientada para a gente né? Não existe isso é da experiência mesmo, né? Ah, qual que eu uso? Aí dá uma orientada na nossa vida aí, certo? Então vamos fazer, né? Ah, daí eu coloquei aqui, eu vou dar um jeito de mandar isso para vocês, né? Aqui eu coloquei aqui, ó, aquele resuminho do espaçamento mínimo, da armadura, da área de aço mínima que tem que ter, né? O espaçamento mínimo na vertical, o espaçamento mínimo na horizontal, né? Orientações aqui das barras, e tem essa nossa tabela. Hoje, na verdade, essa tabela dá para usar tranquilo. Eu estou dando uma pequena atualizadinha nela, né? Para dar uma fechadinha que eu vou explicar para vocês aí. Então vamos começar, né, a nossa atividade. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Puta, eu falei que ia dar uma aula um pouquinho mais leve para vocês hoje, para dar uma animada nessa parte de concreto. Deixa eu ver o que eu tenho que pegar aqui. Ah, tá aqui. Bom, não sei se vocês conseguem enxergar aí. É a classificação que está em engenharia civil com relação à participação de vocês no AVA, em desafio nota máximo. Opa. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos na metade, estamos bem ruim, entendeu? Nós estamos com 66% de participação de vocês nas atividades. Primeiro lugar é odontologia, com 83%, nutrição em segundo, com 80%, odontologia noturno, com 80,56%, né? Pedagogia, está todo mundo na nossa frente. Nós estamos aqui, ó, com 66%. E daí fica, né, como a gente ia dar aula para vocês, fica parecendo que a gente não incentiva que vocês façam as atividades. Então, se der para dar, né, uma forçadinha aí, e inclusive aproveito para solicitar para vocês, se verifiquem se as notas estão caindo, tá? Se as notas estão realmente sendo lançadas aí, tá? Porque eu peguei hoje, no curso de Engenharia Civil de manhã, eu lancei 13 notas a semana retrasada, hoje eu entrei, esses problemas de software acontecem mesmo, não tem jeito. Ele eliminou 13 notas de 13 alunos. Então, hoje eu fui fazer um pente fino e encontrei e já pedi para fazer uma
um lançamento com retificação. Então, se der para dar uma olhadinha, se tem alguma coisa defasado que vocês acham, me avisam que eu vou abrir um chamado com a Eugênia lá. Ok? Bem falado até pelo senhor professor, porque nos outros semestres a gente tinha o costume de dar um print na tela para poder salvar as notas caso depois perdesse, né? Não, sim, é. E como teve uma migração de software agora, alguns perderam nota, hein? Precisa dar uma olhadinha lá. Não é nada de propósito, nem por incompetência da empresa, né? Mas preciso olhar, é uma evolução que a empresa fez, e aí a gente precisa acompanhar as nossas notas aí, até porque ninguém vai querer ficar 1 mês, 6 meses a mais na faculdade. Será um prazer tê-los, mas eu prefiro tê-los como companheiro de profissão, né? Novilho de prata, fogo de chão, vamos para frente. É isso aí. O mínimo, né? Paris, né? Paris. Só não pode ser na China, né? Mas de resto tá tranquilo. Vamos lá. Então, eu dei uma viga, né? Uma viga biapoiada, né? Eu falei que essa viga ela vai ser feita em concreto C20, né? E o aço CA50, certo? Então foi uma informação. Eu dei também que o coeficiente de segurança, né? O coeficiente de ponderação, é melhor falar assim, para os carregamentos é 1,4, que é o valor mais normal possível. E daí, né, no pré-dimensionamento que você fez, né, com o teu projeto de arquitetura, tá dando para ver aí o desenho? Vou aumentar um pouco. Aqui. No pré-dimensionamento que você fez, você já percebeu que a largura da viga, né, vai ser 15 centímetros, a altura da viga vai ser 60, e você estimou a altura útil da viga em 55 centímetros. Como é que você fez isso? Eu faço o seguinte, 5 centímetros, né? O recobrimento foi 4, porque aí é uma estimativa, tá, pessoal? Aqui nós temos uma estimativa inicial. 4, né, de recobrimento mais 1 pela metade do diâmetro. Pela metade do diâmetro da barra, né, de aço que for vir aí. Uma estimativa inicial, né? Na hora do detalhamento, você vai corrigir. Por que eu fiz isso? Porque você não sabe ainda qual barra você vai usar. Você poderia já adotar, e vou tentar usar 10 milímetros, né? Você poderia adotar, mas aí eu fiz essa estimativa e vocês vão perceber que daí ela vai sendo corrigida, né? Então, eu já estimei que a altura útil da viga vai ser de... né? Vai ser de... 60. A altura útil vai ser 55. 55. 55, certo? Eu vou escrever em vermelho aqui, ó. Certo? Tá todo mundo acompanhando? Não, juro. Sim. Hoje é para todo mundo entender. Hoje é para todo mundo entender. E sair calculando a armadura aí com responsabilidade.
Então, vamos diminuir um pouquinho que já... Então, esses foram os dados da viga. Só que você percebe que eu não dei o momento máximo. Então, daí você precisa calcular o momento máximo. Então, como é uma viga, ó, é uma viga simplesmente apoiada, tá? Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Eu estou estreando o meu microfone de lapela profissional. Não sei se meu negócio... Ai, Poxa vida! Que luxo! nossa, é outros 500, hein? Uhum. E o cara fala assim, vê se as é. notas estão caindo. As notas na conta, só se for, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular as reações de apoio para achar o momento do fletor máximo. Pessoal, isso já é tabela também de engenheiro. O momento máximo num carregamento nessa condição aqui, ó, né? Nessa condição, já é QL ao quadrado sobre 8. Não vai precisar ficar fazendo continha que nem resmate, não. Isso é tudo tabela, né? Então, aqui, qual que é o quê? Né? Qual é o quê? Está aqui, ó. Ah, o quê é 25. Então, eu venho lá e ponho 25, que está aqui, ó. Qual que é o L? 6 metros ao quadrado. 6 metros ao quadrado dividido por 8. Faço a continha, isso já é o momento máximo no meio do vão. E me deu esse valor aqui, ó. 11.250 kN v centímetro. Certo? Vamos seguir. E daí, olha que aqui, ó, nós calculamos lá no gráfico. Então, ele é o momento máximo característico, é o K. E o que você tem que transformar? Ó, no MD, que é o de projeto, de design, que é o que você vai usar, né? Que leva em consideração fatores, né? De localização da obra e outros problemas, né? Então, eu não disse que é 1.4 aqui em cima, então você vai pegar o 11.250, eu devia ter escrito aqui, não sei o que aconteceu. Ó, vou pegar aqui o 11.250, multiplicar por 1.4, então esse daqui é o meu carregamento, meu momento máximo de projeto, de cálculo. Então, aquilo que você... Não, você vê como aquela questão de ficar fazendo gráfico é importante. Você vai ver que calcular esse momento máximo, às vezes é mais importante que todo o cálculo. Porque se já deu algum problema de início, eu vou passar para você o F-Tools aí, ou não posso atrasar muito, né? O curso, nem quero, que ele já faz os gráficos aí na hora, né? Deixa eu tirar um. Ele já faz os gráficos aí na hora. Então, vamos lá, vamos lá. Deu, então, você achou o MD, é esse daqui, ó, momento de projeto. Daí, o que você vai fazer? Né? Então, esse é o momento que você vai usar. Daí tem essa tabela de viga aqui, ó. Tem, ó. Primeira coisa que a gente vai tentar usar é uma armadura simples, certo? Tem tabela de armadura dupla. Então, você vai pegar essa tabela aqui e vai jogar todos aqueles dados, ó, nessa fórmula aqui. Então, vamos lá. Que é, né, vamos escrever ali embaixo. Ó, o KC, eu vou escrever aqui, ó, em vermelho, aquela fórmula lá. É B vezes D ao quadrado dividido pelo MD. Quanto é o B? Vocês lembram o B? O B é a largura da viga. É 15, lá em cima.
né? Então, eu vou pôr, tá aqui, ó, coloquei 15. Né? Qual era o D? O D era a altura útil que nós calculamos e deu 55, que eu pus aqui ao quadrado. Dividido pelo momento máximo de projeto, 15.750. Fazendo essa conta, o KC deu 2,88. Certo? Daí você vai procurar, você vai ver, qual que foi o concreto que eu dei lá para vocês, ó, CA20. Você tem que escolher, pessoal. Isso que eu gosto. Não tem mais assim, não foi dado. Você que tem que escolher o concreto. Vou escolher, vou fazer com 20 para ser mais barato. Não, é uma estrutura mais importante. Então, eu falei que vai ser em CA20. Você vem nesse CA20 aqui e procura o valor mais próximo de 2,88. Qual que é? É 2,90. 2,9, não é? Certo? Certo. Você achou que é 2,9. Daí você vem nessa linha aqui, ó. Diminuir aqui. E vem para cá, ó. Tá dando para ver? Fazer mais escuro, verde do Palmeiras mais escuro. Está querendo dar um mundial para o Palmeiras de qualquer jeito, né, professor? Você vem para cá, ó. Por quê? Porque desse lado aqui está o aço. O KS do aço. Qual que é o A? Ó, nós não usamos o 50. Ó. Daí você vem aqui e desce. Então, o teu KS, esse vai ser o valor do teu KS. Escrevi ruim aí. Esse vai ser o valor do teu KS. O que é? Tá grosso esse aqui também. Ó, o KS do aço. Né? Daí, achei que o KS é igual a 0,28. Certo? Daí você sobe aqui, ó, substitui nessa fórmula aqui em cima, ó, você põe aqui o valor do KS, os dados e tira a área de aço. Acabou. Acabou a armadura. Lembra aquele monte de conta? É isso daí, temos essa tabela justamente para engenheiro mesmo. Né? Então já aqui, ó, fiz a conta aqui. Ali em cima, na tabela, tem essa fórmula aqui, em cima do aço. O S, pessoal, nós estamos no Brasil, mas é steel. Né? Mas é steel. Podíamos até falar inglês, eu acho. Viu? Você ia ter passeata de professora de português na Paulista. Né? Então, daí essa é a fórmula que está lá em cima da tabela. Né? Daí você vai isolar o AS, ó. Então, né? Isolando, ó, vou fazer aqui só isolando, né? Para você ver. Né? Então vai ficar. Aqui está dividindo, vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar assim. Certo? Eu quero deixar o AS sozinho, vou escrever. Né? O verde é fraco, né? Entendeu, né, Felipe? O verde é fraco. Essa daí foi boa. Fiz até assim com a mãozinha, ó. Faço direto. Sabe, professor, eu só gostaria de falar uma coisa. A gente tem um sábio professor nosso que fala assim, que é advogado que gosta de causar. Eu gostaria tanto que esse professor reavaliasse as suas convicções. Vou reavaliar. Beleza. É o senhor! Que coincidência, né? Uhum. Então, vamos lá. Então, vou isolar e agora vou dividir por... Né?
O que está acontecendo aqui? Fica usando verde aí, trava tudo. Hã? É. Ele começou a falar mal do verde e começou a travar tudo. Na verdade, esse verde só tá atrapalhando só. Uhum. Henrique. Vamos aqui, espera aí. Vamos começar again. Vamos pegar a fórmula AS, né? Vamos lá. KS, AS, DMD, né? Aqui, espera aí. AS, KS, né? AS, né? DMD, certo? AS, não, é DMD, opa. Nossa, impressionante como a gente desconcentra. Né? Deixa eu apagar. Oi? Lucidez aí, professor. Lucidez, né? É fase de lucidez. Então, deixa eu conferir de novo, né? É isso mesmo. Tá. Lucidez. Então, o KS deu 0, ó, que nós achamos aqui, ó, 0,028, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar 0,028 é igual à área de aço que a gente quer, vezes a altura útil, dividido pelo momento máximo de projeto, que deu 15.750. Então, voltamos? Voltou. Voltou. Tô percebendo que tá a má qualidade de rede. Eu vou tirar minha imagem então um pouco. Então vamos lá. O AS vai ser, deixa eu clicar aqui, ó, para sair daqui isso aqui. Não está saindo daqui. Estão me ouvindo? Positivo. Tá. Sim. Deu uma enroscada agora aqui o negócio. Nunca tinha dado. AS vai ser igual. Né? Vai ser 0,028 vezes 15.750 dividido por... Quanto é o D, pessoal? 55. 55. Eu deveria ter dado um tempo para você responder, né? Certo? Fazendo essa conta aí, que eu apaguei tudo, vou fazer de novo. Se alguém tiver calculadora, me ajuda aí, porque eu estou fazendo. Eu apaguei e até esqueci o valor que deu. Para arredondar, dá 8,02. 8,0. Pessoal, nada de arredondar para baixo, hein? Nada de arredondar para baixo. Voltei. Nada de arredondar para baixo. Então, deu 8,02 centímetros ao quadrado. Tá vendo? Então, já achou a área do aço. Né?
Olha aqui essa tabela. Você calculou o momento máximo, pôs aquelas informações, né? A tabela é tão generosa que dá a fórmula aqui em cima, né? Então, uma tabela já te dá essa fórmula aqui em cima. Daí você calcula, né, o momento máximo, B, a largura da viga, a altura útil da viga ao quadrado, V, encontra o concreto que você quer usar, né? Desce aqui até achar o valor próximo a esse KC. KC é K de concreto, né? E aqui o KS é K do aço. Então, você acha aqui o valor. Sempre para mais, tá? Jamais para menos. Achou, você vem para cá, ó, e acha onde é, né? O aço que você vai usar é esse, né? Porque às vezes tem que ter sobra de aço na obra, uma pequena viguinha que tem que fazer lá, e acha esse KS. Daí a fórmula generosa também já está até aqui em cima, engenheiro. Você põe o KS, multiplica pelo momento de projeto máximo, divide pela altura, já achou a área de aço. E aí agora nós temos naquela etapa de... Aí nós temos uma outra tabela, pessoal. Quanto deu a área de aço? 8,02 centímetros quadrados, não deu? Certo? Né? Certo. 8,02 centímetros quadrados. Daí tem uma outra tabela que fala assim, se você usar diâmetro de 10 milímetros e 2 barras, você vai ter uma área de aço 1,60. Se você usar 10 barras, você vai ter 8,80. Você concorda que 10 barras numa largura de 50 centímetros, não dá? Nem cabe. Não vai passar. Não é. Mas tem que entender. Então, não cabe. Então, você já barra de pelo menos 20 milímetros, né? Então, você começa perto aqui. Essa não dá para usar, pessoal, porque a próxima eu cheguei a essa conclusão. Eu vou usar 2 de 6, que vai me dar 2 de 20, ó. Eu vou usar, eu escolhi essa daqui, ó. 2 de 20, ó, 2, que dá 6,3, mais uma barra de 16, que vai me dar 2. Porque na hora que eu somar essas áreas, vai ser 2 mais 8 e 30, mais... Nossa. 2 mais 6,30, que vai dar 8,3 centímetros quadrados, que está próximo da minha área de 8,02. Na verdade, eu procurei uma aqui que encaixasse, mas não encontrei. De repente, olhando agora, a gente até acha. Poderia dar... Por exemplo, essa daqui também é muito, ó. 7 barras de 12. Né? Então, aqui seria também usar muito, né? Jogar de 8. Você não pode... De 8,02, tem que jogar para cima. Não pode... eu vou... Não, você tá... Se der problema, você não tem como se justificar, eu quiser. Né? Acabou. E daí você tem que detalhar a armadura como nós já sabemos. Oi, deixa eu ver vocês aqui, espera. Professor. Você lembra aquele monte de tempo? Oi, uma qualidade. No caso, o senhor escolheu 2 barras de 20. E uma de 16. E uma de 16. Oi? Essas barras de 20 já não daria 12 metros? 12 centímetros, desculpa. Não, aqui já é. Aqui já é a área total. Uma barra de 20, ela vai ter, ela vai ter a área, isso é para homenagear São Paulino.
ela vai ter essa área aqui, ó. Uma barra de 20, né? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Duas barras já daria uma área de... Entendi. Duas barras de 20. Deixa eu apagar tudo, vai. No caso, ela já dá o valor total da área, não por barra. Já dá, para não ter que ficar fazendo conta, velho. Entendi. O engenheiro, às vezes, gosta de praticidade. Com certeza. Tá vendo aqui, ó? Aqui já é a área, barras aqui já são as áreas de 2 barras. Tá? Aqui já são áreas de 10 barras. Aqui é uma área de 1 barra. Então, como é que eu montei ali, ó? Lógico que tem que detalhar, mas vocês que vão me detalhar. Eu paguei bem. Então, eu vou ter aqui, ó. Vou ter aqui 2 barras de 20 e uma no meio de 16. Para o momento fletor máximo. Lógico, aí vai ter as outras barras de construção, né? Geométrica, para posicionar ela como armadura. Né? Mas aqui embaixo, onde o bicho vai pegar, né, que é a tração, é assim. Quer que faça de novo? Querem ou tranquilo? Eu queria que você explicasse o MD lá de novo, porque eu tava com panela no fogo. Por favor. Tá sozinho em casa é embaçado. Vamos lá. Eu já estou com meu tom com vocês já é de engenheiro para engenheiro, entendeu? E vocês têm que aceitar também, né? Senão eu vou ficar ensinando só a apostila para vocês lá, né? Só fazer aquele monte de conta, né? Aqui, ó. Dá uma limpada na área aqui. Não sei. Estão de acordo? Então quando você vê essa viga aqui, ó, existe uma tabela que já te dá Voltou. Voltou? Tá. Eu acho que o meu filho está fazendo live lá também. Aí pesou. Tá pesando, né? Então vamos lá. Existe para esse modelo de viga e carregamento, tem uma tabela que já te dá os momentos máximos. E o momento máximo é o máximo para esse modelo de viga é que L ao quadrado dividido por 8. Então, você já vai lá e já substitui. Quanto vale o quê? 25. Opa. Quanto vale o quê? 25. Quanto vale o L? 6 metros ao quadrado. Faz essa continha, como nós fizemos aqui, ó. E já sai que o momento máximo característico, né? É esse aqui. Só que daí... Oi. Fala alguém. Só que esse é o que você calculou, né? É aquele dos cadernos, né?
Daí você tem que entrar na nossa, trazer para a realidade, né? Os esforços adicionais que podem acontecer, vento, uso. Então, você usa um coeficiente de ponderação que é normalizado, que ele te fala, aquilo que você achou no momento fletor, no gráfico, vai lá, multiplica por 1,4 e use este valor para dimensionar a sua barra, a sua área de aço dentro da tua estrutura de concreto armado. Entende? É norma. Não dá, não. É norma. Então, você vai lá, multiplica o 11.250, multiplica por 1,4 e sai esse valor aqui. Entendi, professor. Entendeu? Entendi. Maravilha. Tá. Obrigado. E daí, o que nós faremos? Sempre lembrando, você fala, mas pô, eu não calculei, como é que eu já sei a altura da viga? Como é que eu já sei a largura da viga? Como é que eu sei essas coisas? Que aço eu vou usar? Você tem que partir de alguma coisa. É lógico, você não vai pôr uma viga de uma casa residencial, você não vai lá pôr um concreto de alta resistência inicial, não vai, né? Você vai pôr as coisas normais de mercado na aplicação para aquele elemento estrutural, né? Um C20, C25, um C30, e vai fazer o cálculo, né? Então, daqui, o engenheiro aqui, ele pôs que eu vou usar o C20, o aço CA50. Em análise ao meu projeto de arquitetura, eu vou ter que usar uma espessura da viga de 15 centímetros, porque eu quero que a viga fique dentro da parede. Eu não quero que a viga lá no teto fique saindo um pouquinho. Então, você vai ter que encaixotar ela na mesma espessura da parede. Professor, existe uma lógica aí que o senhor utiliza para poder saber se a área de aço utilizada está muito grande para a dimensão da viga? Do B aí? Tem, daí você vai ter que fazer esses critérios aqui, ó. Você tem que fazer aqui, ó. Os espaçamentos horizontal e vertical. Por que você tem que ver isso? Vocês lembram por que tem que ver isso? Porque senão não pode ser que não passe a brita, né? Porque, ó, tá vendo aqui, ó? Pode ser que você deixa tão juntinho aqui que uma brita vem aqui, tampa aqui, e aqui o concreto não penetra. Não preenche, né? Não preenche completamente. E aquilo que o pessoal chama na obra do quê? Alguém sabe, Cristiano? De bicheira. A viga está cheia de bicheira. Exatamente. Quando o concreto não preenche, né, a estrutura completa que deveria preencher. Na obra, essa viga aí... Espaço. Oi? O espaço, né, que deveria preencher. O concreto ele não ocupa todo o espaço da forma, né? Todo o volume. É isso que a norma pede, por exemplo, no estaqueamento, por isso que a norma pede para usar vibrador, na verdade, para tudo, né? Só que tem um detalhe, isso que eu queria muito conversar com vocês. O vibrador ele só pode usar por 15 segundos em cada local, né? Em cada local o vibrador só... Porque se você vibrar muito o concreto... A brita desce toda. Exatamente, se ocorre a sedimentação do concreto e a brita vai acumular tudo no fundo da viga. E aí é o quê? Professor, eu não sei se está na norma isso, mas tem uma potência máxima para o vibrador, né? Tem. Você não pode, por exemplo, usar um vibrador muito potente em determinada estrutura. Se eu não me engano, tem alguma coisa a ver. Tem. Inclusive o vibrador não pode encostar na armadura, porque ele treme, ele vai tirar toda a armadura de posição. Não pode encostar na forma, senão a forma pode abrir, né?
Então, tem que... Vamos lá, professor, só para poder voltar de novo à pergunta. Então, a gente determinou o diâmetro do aço mediante chute que a gente não fez conta. Repete aí, Felipe. Então, no caso que a gente adotou o diâmetro do aço, que foi a última tabela que a gente olhou, a gente adotou o diâmetro dele na base do chute. Chute? Porque a gente não fez conta para saber, né? Bom, usamos as contas estão embutidas na tabela. O que deu 8,302. Aqui. Foi. Não, nós não chutamos nada. O primeiro engenheiro não fala chute, né, Felipe? Quem chuta é jogador de futebol. É palpite, é um palpite. Palpite não. Estima. É tudo norma, meu. Isso, mas norma. É o seguinte, uma estima técnica. Ninguém chutou nada aqui. Que a gente poderia utilizar duas de 20 e uma de 16. Isso. Se eu quisesse determinar uma outra, eu sei que a gente achou a área de aço aqui, 8,02. Eu não estou me referindo a ela. Eu estou me referindo a qual a barra que eu vou utilizar aqui. Ah, não, então, mas se a soma das áreas atende a área que você determinou, não tem problema. Só que você tem que respeitar os espaçamentos entre elas. Daí você tem que ver a norma. Vamos já falar então, né? Que eu ia falar logo em seguida. Você tem que respeitar também eu pus aqui, ó. Além dos espaçamentos, né? Na vertical e na horizontal, os espaçamentos entre as barras, entre os vergalhões, você tem que respeitar a área mínima de aço que a norma pede. A norma 6118, ela pede a área mínima de aço. Você calcula lá, você vai calcular lá, esse eu estou fazendo sem calcular, porque eu vou deixar para vocês quebrar a cabeça. Né? Senão eu vou fazer tudo aqui. Não, eu queria pelo menos os engenheiros de obra. Os engenheiros de obra. Queria saber pelo menos qual que é o passo a passo certo. Não, mas nós já fizemos. Nós fizemos na última aula, mas vou repetir aqui. É que vocês estão se antecipando. Né? Por isso que está tudo aqui nessa tabela aqui, ó. Porque está tudo os passos, o passo a passo está aqui. Tá? Nós estamos conversando, né, primeiro. Daí nós vamos arredondar aqui. Então, que você... Vamos lá, vamos voltar lá. Né? Então, aqui nós achamos, então, o momento fletor máximo, certo? Que deu 15.750 kN/cm. Daí tabela, daí nós fomos para a tabela, certo? Querem que veja isso de novo, né? Daí você vê que aqui em cima da tabela já tem uma fórmula que você vai usar ela. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. E vai achar o KC, né? Que é B, a largura da viga, vezes a altura útil ao quadrado, dividido pelo momento máximo de projeto. Então, você calcula esse valor, vê, encontra aqui o concreto que você vai usar e procura esse valor de KC na tabela. Né? Pode ser que tenha dado, por exemplo, um outro valor. Tá, vamos continuar. E daí você vem para a esquerda, porque o aço está desse lado aqui, ó. O aço está desse lado, o KS. Daí você vê, vou usar esse aço, CA50, e cruza essa linha com essa linha aqui, ó. Aí você achou o KS. Daí tem essa outra fórmula aqui, que eu vou dar uma limpada nela. Você vem aqui, põe o KS aqui, põe o valor que você achou na tabela aqui, ó. O MD você calculou, o diâmetro, a altura útil você tem, você acha a área de aço. Daí você pega, certo? Não, deixa eu... Aproveitando essa tabela aí, a gente já pode dizer que eu estou dentro do domínio 3 por conta do resultado aqui, que deu no... Aqui, ó.
Não, boa. 100 pontos para você. 100 pontos para você, Felipe. Olha aqui, ó, domínio. Olha os domínios que estão aqui, ó. Por quê? Olha aqui, ó. Você lembra? Também está no limite do domínio 3 também, né? Um pouquinho a mais. Isso que eu ia falar. Ele está no limite. Se ele aumenta um pouquinho, já não ia poder, porque ele já fugiu do domínio 3. Olha aqui, o Felipe. Só um segundinho, pessoal. Só um segundo aí, por gentileza. Beleza. Ô, Henrique, vai tirar a panela do fogo lá, mano. Já baixei, já. Eu tava jantando e assistindo a aula. Voltei aí, galera. Deixa eu falar, pessoalgeiro. Vocês viram? Que legal. Cara, isso que é legal. Um professor perceber que vocês estão... Você viu o cara, tá no último lugar ali, tá mais um pouquinho, ele muda de domínio, já não podia usar. E também o Felipe fala, e os domínios, isso vai me garantir. Não sei se você vai lembrar. Você lembra o dia que você me falou assim, professor, o que é esse beta aí? Você lembra disso? Lembro. Eu falei, depois a gente vai ver o que é. Lembra? Olha ele aqui, ó. Não, vocês ficam achando, o professor acho que não sabe e fala isso, né? De vez em quando pode acontecer, né? Você vê que é muita informação, cara, mas o engenheiro, principalmente o civil, ele tem muita informação, porque ele mexe com hidráulica, com elétrica, ele mexe com estrutura, ele mexe com solo, ele mexe com telhado, madeira, aço, concreto, o mundo, né? Administração, ele mexe com tomar conta da obra, fluxograma, né? Não, né? As outras áreas também, mas o cara, por exemplo, o mecânico, ele é especializado em usinagem. Então, ele só estuda usinagem, torno, comando numérico. Então, fica muito mais especialista. O engenheiro civil ele tem que ter uma noção da natureza imensa, né? Uma noção da natureza imensa. Oi? Muita coisa, né, professor? É muita coisa, mas tem... Né? Às vezes fala, professor, o senhor não dá... Alguns falam, o senhor dá aula de muita coisa. O cara vai fazer uma casa, sei lá, uma casa simples, de 500 metros quadrados, por exemplo. Ele precisa saber de tudo, né? Ele precisa saber de tudo, do solo, de fundação, de temperatura, de conforto térmico, de instalação elétrica, de instalação hidráulica, de instalação de gás, de instalação de esgoto, de instalação de pedir energia elétrica, ver se tem água, reservatório, calcular, porta, parede, caixilho, vidro. Tem que saber de tudo. Não, meu desejo... Engenheiro tem que saber, né, professor? Mas, aquilo que a gente conversou um bom tempo atrás, precisaria entender onde a gente conseguiria encaixar isso daí dentro do curso de engenharia, porque uma das coisas que a gente podia tentar fazer quando começa a entrar essas matérias técnicas é justamente estabelecer, por exemplo, se o senhor falar, tem uma casa, lembra? A gente fez AutoCAD, já projetamos alguma coisa. Não, pode falar. Perfeito. Você está perfeito. E aí porque senão a gente faz, mas não sabe fazer nada. Não, também não é assim, né? Uma noção boa tem. Né? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, no desenho técnico, você já desenharia uma casa, sei lá, de 300 metros quadrados. Essa mesma casa, você faria as instalações hidráulicas e elétricas. Essa mesma casa, a gente faria o cálculo estrutural. Essa mesma casa, a gente calcularia em estrutura de madeira o telhado e assim por diante, entendeu? Eu acho que seria bem legal. Eu também acho que ia ser muito bom isso aí, pô. Mas aí... Não, bom, deixa eu ficar quieto aqui que está gravando, né? Aí é perigoso. Não é que é perigoso. Não é que eu ia falar que não era sério. Viu? Não, o que eu ia falar é o seguinte, mas cada apostila é uma.
As apostilas, uma hora está no momento no sentido horário, outra hora está no sentido horário, uma hora o momento fletor é para baixo, uma hora... Teria que dar uma coordenada nisso, né? Teria que ter uma coordenação nisso, né? Fazer um caminhar, e não deve ser difícil, né? Aí, o que eu estava falando aqui? Falando do VPC ali. Então, já está aqui. Então, eu tenho uma outra tabela que eu vou melhorar ela, que aqui já vem, vocês lembram quando era o beta? Era 0,45 exatamente. Aquele beta que você... O que é isso aí, professor? O que é isso? Falei, na hora oportuna você vai ver o que é esse beta. Aqui, ó. Então, já está calculado esse beta. Você já consegue ver, vamos supor, a minha outra nem tem, pessoal, daqui para baixo. A gente vai trabalhar com essa, eu estou acabando a outra no Excel, tudo. Ela nem tem daqui para baixo. Ela morre aqui para a pessoa não fazer cálculo fora da norma. Nós não podemos orientar as pessoas a fazerem fora da norma. Então, ela já vai parar aqui no 0,45. Então, aquele beta... você lembra aquele beta que era x sobre d, tinha que ser menor que 0,45, que a gente checa? Já está checado aqui. Aqui já está te jogando para dentro dos domínios 2 e 3. Tá? Para você ficar tranquilo. Caiu fora. Então você vai lá, tem que aumentar ou a largura ou a altura da viga. Não, porque uma das perguntas que eu ia fazer era justamente essa. A gente sabe que você já está ali na linha ali entre o domínio 3, se a gente tivesse que melhorar a condição que a gente tem hoje, né? O que eu deveria fazer? Eu precisava... Essa é a questão, é ficar sendo mentoreado aí pelo senhor. Então, como é que é? Ficaria, não ouvi. É ser mentoreado pelo senhor, porque assim... Então. Mas o que... Aí eu te respondo com uma outra pergunta, Felipe. E o que você pode fazer? Você pode aumentar a largura da vida? Não, entendeu? Você pode aumentar a largura... Chorar muito. Chorar muito. Não, o que você pode fazer? Porque o cliente... Não, você tem... É a primeira pergunta. O que eu posso fazer? Bom, o cliente não quer que a viga apareça. Você entende? Você tem que atender o cliente. O cliente, então, vou ter que aumentar a altura. Mas aumentar a altura, será que se tiver num vão livre não vai ficar feio? Você tem que analisar. Não tem uma resposta pronta. A resposta pronta que eu te dou é atenda o seu cliente, porque ele vai te indicar para mais pessoas. Entendi. Aqui, só para poder tirar então essa dúvida, que era justamente esse ponto que ia chegar. Quando a gente está beirando aqui do limite 3 para passar para o limite 4, eu tenho então que aumentar a altura da minha viga para voltar para o limite 3, é isso? Ou aumentar a largura. Beleza. Entendeu? Mas no aço não precisa mexer, então. Ou dá para mexer no aço também? Deixa eu só mostrar para você. Não, no aço você nem calculou. Olha aqui, né? O B, você não está multiplicando o B direto? Não é B? Sim. D. Olha, observa que os valores aumentam para cá. Então, você tem que aumentar o B ou o D. Como o D está ao quadrado, um pequeno aumento vai impactar muito mais. Ai, que loucura. Entendeu? Da hora. Entendeu? Pegou? Certo, Henrique? Certo, Felipe? Nossa, perfeito. Agora sim a gente tá dando uma clareada, hein, professor? Entendeu? Essa tacada aí foi certeira, hein? Que bom. Que bom que vocês entenderam, né? Mas vamos lá. A gente cai naquela outra prerrogativa, que se a minha viga estiver muito larga, pode ser que ela não se sustente o próprio peso. Lembra que a gente até falou sobre isso aí? Fica muito pesada, né? Porque, por exemplo, se o cliente fala assim, eu quero manter essa altura aqui, porque essa altura aponta, não vou mexer no D. Mas daí eu vou mexer na largura dela. Quando eu vou mexer
no B, aí é essa questão que a gente fala bastante, mas é assim, falta muita experiência ainda, pelo menos eu falo por mim. Então, quando a gente fala de alterar o tamanho do B, eu posso chegar até onde? Mas daí vai depender Não, vai depender do carregamento, entendeu? Vai depender se é uma viga que só está na cobertura, se é uma viga que está pegando um shopping center com 50 mil pessoas. Aí, você entende? Vai depender, não tem uma regra para isso, é calcular mesmo, é o engenheiro. Aí você tem que ver, olha, qual que é o carregamento? É uma lajezinha só de cobertura em cima, com telhadinho, ou vai ter caixa eletrônico na laje, vai ter um consultório de dentista com aqueles equipos pesados, entendeu? Daí depende do carregamento, do concreto que você vai usar, do aço que você vai escolher, que é mais barato, o que está disponível de entrega, né? Porque às vezes o aço não tem. Você pega cidades aí de interior, que você vai comprar, você tem que comprar o aço com 3 meses de entrega, né? Ou trazer de outras cidades, né? Mesmo em Rio Claro, uma obra lá recente, teve que trazer de outro lugar, de Piracicaba. Entendeu? Tem que trazer de São Paulo, daí é tudo um contexto, né? É tudo um contexto. Daí você falou, daí em algumas situações, você falou que altura, que largura pode ter a minha viga para que não dê problema. Você vê, não dá para falar, tem, não dá. Olha, no máximo, não sei, depende do carregamento. Por exemplo, de repente, se a viga vai ficar muito larga, porque ela vai ficar muito alta, você pode usar uma laje nervurada e não ter viga. O que seria essa laje nervurada? É uma laje com aquela laje com nervuras, né? Laje com nervuras, assim. Ela já vem assim com pequenas vigas, né? Ela já vem pronta, às vezes, pode ser pré-moldada. Tem várias situações, né? Que de repente fala, não dá, então vai dar uma tão larga laje que é melhor não ter viga, né? Vai dar tão larga a viga que é melhor a gente fazer uma laje nervurada, que daí vai ficar mais caro, mas vai atender o cliente. Na verdade, a gente tem algumas alternativas, porque eu penso assim, se o carregamento for pouco, que é como a gente está colocando na primeira hipótese, eu tenho um carregamento pequeno, vai ser só para fechamento. Pô, beleza, eu posso fazer o telhado e fechar com drywall. Eu preciso de telagem, é um exemplo. Eu, pelo menos, pensaria dessa forma. A minha dúvida, no caso, é quando eu tenho um carregamento maior, porque o meu pensamento sempre nunca é para menos, é sempre para mais. Porque para menos é fácil. Agora, quando a gente começa a colocar peso, por exemplo, estou no sobrado. Então. Eu quero projetar um sobrado. Daí é conta mesmo que eu tenho que saber qual que é o meu tamanho do B máximo? Não, deixa eu entender a tua pergunta. Você quer valores de uma largura, é isso? Isso, conseguir entender mais ou menos qual que é o meu caminho. Aqui eu sei que meu domínio é entre o 2 e o 3. Por exemplo, é mais ou menos na mente, porque é isso que a experiência gera, né? A experiência já gera números na sua cabeça para você saber por onde você vai se guiar. Não, você tem que fazer o pré-dimensionamento. Para você fazer um orçamento, você pré-dimensiona toda a estrutura de concreto. Você faz um pré-dimensionamento e usa taxas de aço por metro cúbico de aço e toca o pau. No orçamento é assim. No orçamento é assim, Felipe. Né? Às vezes você orça uma obra que nem está com concreto, a estrutura de concreto pronta. O projeto, né? É justamente isso, é para conseguir ter uma ideia. Ainda é para a gente, pelo menos para mim, fica bem vago. Né? Não, então, existem índices para orçamento. Isso eu tenho. Se quiser, eu te passo. É esses índices que você quer ter, né?
Tanto para poder saber, para poder mensurar financeiramente, como para a gente poder entender também na engenharia como isso atua, né? Como que eu trabalho com isso. Então, atua que, em geral, né, a regra geral é a viga ficar na espessura dentro da parede. Essa é a nossa regra geral. Se a parede vai ter 25, a viga vai ter que ter 25. Né? Em situações mais tranquilas, um sobrado no máximo, é uma viga de 25. Uma viga de 20, ou se é uma viga de 15. Né? Fica nesses valores, não foge disso. A não ser que seja vãos maiores, né? Maiores que 5 metros, 6 metros, maiores que 10 metros, já esquece. A viga tem que ter 1 metro de altura, né? Um vão de 10 metros. Né? Para poder suportar, então a gente faz de proteína. No concreto armado convencional, com armadura passiva, né? Porque com a armadura ativa, né? Na verdade, vocês precisariam ter uma orientação de pré-dimensionamento, né? Então, é esse ponto aí que toda vez a gente chega. Né? Eu sei que rodar e não sair do mesmo lugar, mas a questão é essa, é tentar pelo menos ter uma coisa. Não acho. Não sei se a minha pergunta é retórica, eu não sei, entendeu? Se eu estou sendo muito... Não, eu acho que a tua resposta está até respondida já, tua pergunta. Né? Sim. Até está respondida. A regra geral é você esconder a viga na parede do projeto de arquitetura. Né? Se você que fez o projeto de arquitetura, você vai ter que dar uma, né, compatibilizada no projeto. Tá? Entendi. Aí depois, para eu poder saber como que eu vou fazer a amarração delas, por exemplo, eu tenho um cômodo, eu sei que eu consigo suportar determinada carga sobre ele, mas como que eu consigo saber se com uma só, como que eu vou te explicar? Se, por exemplo, eu vencendo a minha caixa do cômodo, eu não vou precisar de uma passando no meio e uma passando um pouco mais deslocada. Aí é o lançamento da estrutura. Isso a gente não viu ainda. Não, isso não viu. Não. A gente pode até fazer aí, tá? Eu acho que não vai ver. Talvez a gente veja alguma coisa na hora que a gente for dimensionar a laje. Daí você entendeu? Porque da laje você vai pegar as bordas da laje, elas têm que estar apoiadas. Aí a gente, de repente, consegue ter uma visão disso daí, entendeu? Beleza, professor. Tá? Eu só estou perguntando para poder entender se a gente chega a ver esse conteúdo dentro do curso. Entendi. Não, a gente vai ter uma ideia de lançamento de uma estrutura. O que eu acho a coisa mais importante para quem trabalha com estrutura? É justamente isso que você está falando, lançar a estrutura. Né? Onde vai ter uma viga passando direto, onde vai ter que ter um pilar, onde não vai ter, onde tem a laje, onde vai ter a escada. Essa é a coisa que o mais importante da estrutura é isso. É o lançamento, né? Beleza, então pelo menos eu sei que eu não estou muito fora daquilo que deu certo. Tá bom. Perfeito. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó, essa situação. Então, a gente acha o KS, né? Só vou fechando que aqui já amarra dentro do... Está tudo amarrado dentro do domínio 2 e do domínio 3. Né? Você não vai ter. Só se pegar aqui para baixo. Aí não pode. Aqui não pode. Não atende à norma, né? Professor, só mais uma pergunta. Quando eu chego bem na base do meu domínio 3, para eu poder garantir que a estrutura está dentro do parâmetro, eu não lembro muito bem de cabeça, tem que ver aqui no caderno, mas quando você olhava aquele gráfico que o senhor tinha feito lá na sala, eu estou exigindo mais do aço quando eu chego no final do domínio 3, né? Está exigindo mais do aço. É. Beleza. Tá bom? Vamos aqui. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ó, quando você chega aqui, ó, você está começando a exigir mais do concreto, tá? Tá ouvindo?
Vocês estão ouvindo? Sim. Tá vendo? Aqui no domínio, ó, no final do domínio 3 aqui, ó. Não, você está... Quando você está no limite de escoamento do aço, mas você está exigindo bastante do aço, mas você está exigindo menos do que você exigia no domínio. Olha como você exige mais deformação do aço no domínio 2 e 3. Ó, aqui é a deformação do aço. Ó. No 2 e 3, você está exigindo mais do aço. Quando você está passando para o 4, você está exigindo menos do aço, mas está exigindo mais, olha aqui em cima, aqui do concreto. Tá? Caiu? Não, estou olhando aqui o gráfico. Na verdade, o que eu estou percebendo aqui é o seguinte, a gente fica no domínio 3 com uma margem grande no aço e com mais ou menos uma margem mais para fixa no concreto, é isso? Ó, no 2, ó, aqui, ó, no 2 você vai fixar um alongamento da armadura em 10 por mil. Aqui, ó. Sim, sim. Você fixa aqui e fica só trabalhando com a deformação, o encurtamento do concreto aqui, ó. Sim. Então, você fixou lá o aço em 10 por mil e trabalha no encurtamento do concreto. Na hora que você começa a vir para o 3, você vai dar uma flexibilidade no encurtamento, né? no alongamento, porque é tração no aço, na tração do aço e vai fixar um máximo para o concreto, que é o 3,5 por mil. Isso é o domínio 2 e 3. Beleza, professor. Tá? Olha aqui, ó. Quando, né? Por quê? E por que não uso 4? Porque você não está usando toda a capacidade do aço. Você está pondo mais aço aqui, ó. Você não está usando toda a resistência, está sobrando aqui, ó. Né? Então você vai falar, pô, você está superarmando a sua estrutura. E na hora que você passa do 4, então, para o 4A e 5, o aço nem está trabalhando. Toda a tua viga só está sob compressão. Entendeu? Sim, na verdade é aquela história lá que a gente tá falando, que não sei se é isso, né? Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Que dentro do 3 aqui, é melhor que eu trabalhe dentro do 3 porque eu tenho o escoamento do aço, né? É o ideal. Mas o 2 também a norma admite, tá? Beleza. O 2 também é admissível, não tem problema nenhum. Boa. Bola, a aula tá boa. Vamos lá. Onde eu estava? Aqui, ó. Nossa, como é que ficou isso, hein? Pior que não tem como eu apagar isso aqui. Não tem problema não, professor. Dá para entender isso aí. Então, a gente, na tabela, vocês entenderam como é que calcular? Alguém quer que eu repita a tabela? Hein? Para mim, essa tabela aqui, essa primeira tabela que o senhor está mostrando, tá beleza. Para mim também. Alguém quer que eu repita a tabela? Não, para mim eu entendi também. Tá bom, obrigado. Para mim, tranquilo, professor. Christian, Ítalo. Tranquilo para mim. Tá bom. Se o senhor puder voltar naquela outra tabela lá, do aço... Vou voltar. Eu vou voltar, vou descer agora do aço. Ó. Fala. Aqui, na verdade, eu não fiquei... foi bom para mostrar o que pode ser feito. Mas o meu exemplo poderia... Por exemplo, se o nosso AS lá, ó, a área de aço, tivesse dado 8 centímetros quadrados, a gente já via aqui direto 4 barras de 16. Entendeu? Beleza. Se tivesse dado o AS
10 centímetros quadrados, né? Vamos lá. Onde tem 10? Aqui tem 10. Aqui já, ó, 8 barras já é muito, né? 5 barras, de repente, não passa. Então, seria o ideal mesmo, ó, 2 barras, ó, 2 barras de 25. Sempre lembrando que, na hora que você faz essas escolhas, se for uma cidade do interior, né, um local, liga para ver se tem na região, né? Beleza, professor. Aí uma pergunta que eu ia te fazer aqui, ó. Quando a gente determinou, por exemplo, aqui, que são 2 de 20, aí são 2 de 20 e uma de 16, era isso, né? Deixa eu apagar tudo aqui, ó, para dar uma clareada. Vamos lá. Então, deu 16. 2 de 20, né? Alô? Ah. E uma... Cadê uma de 16? E uma de 16. Aí o que eu faço? Eu copio essa para cima, eu vou continuar usando as 2 de 20 para minha parte superior ou não? Não, não, não. Ali você viu que não tem momento. Ali você viu que não tem momento em cima, né? Na viga, Sim. ó. Então não vem ter tração. Você não vai precisar de armadura dupla. Não vai ter tração. O que você vai colocar em cima? Agora vamos nessa tabela aqui, ó. Ó. Você vai poder usar, né? Ali para fazer a montagem geométrica, né? Você vai poder usar um 6,3, né? E aqui as 3, ó. Ah, beleza. Por quê? Porque ela não tem função. Essas aqui de cima, ela não tem função estrutural. Ela tem função só geométrica para suportar e posicionar os estribos, que é outra coisa que nós vamos calcular depois. O estribo... É só mais para fazer a armação, né? Só para criar aquela gaiola, né? Uhum. Para criar aquela gaiola, né? E os estribos são dimensionados em função das forças cortantes, que no caso é a reação de apoio. Tá? Certo, pessoal? Posso passar? Então, eu queria que vocês fizessem essa atividade, né? Para entrega. Estão tirando foto, alguma coisa? Ou quer que eu poste lá? Ah, vou postar também, né? Pode ser, eu printei aqui a tela. Essas são 2, tá? Ó, melhor postar, professor. Tá, eu vou postar, mas também. Olha, ó, pessoal, eu não quero que fale assim, eu não sei o que o senhor pediu. O que o senhor quer que eu faça? Ó, detalhar a armadura longitudinal. O que você vai fazer? Detalhar, você vai desenhar a armadura longitudinal, né? Foi isso que a gente acabou de fazer agora, né, professor? Não, isso eu quero também que você verifique se aquilo que você escolheu está atendendo a armadura mínima conforme a norma. Eu quero que... Você entende? Eu quero que você faça o máximo que você acha que precisa. Né? Eu quero que... como é que... Vocês lembram como é que verifica a armadura mínima? Nós já vimos, né? Mas aqui, eu pus tudo aqui, velhão. Aqui é cabra... Aqui, ó. Como é que a gente verifica a armadura mínima? O Rho da armadura mínima, né? Que é o valor dessa tabela da norma ABNT 6118. Ele fala aqui, ó, que a armadura mínima é o Rho... caramba, apaguei o negócio. O Rho...
Né? O que é o ρ? O ρ é esse valor aqui, ó. Ele fala que esse ρ é igual à área mínima de aço, né, que você vai calcular agora, dividido pela área de concreto. Para aquele caso lá, qual que é a área de concreto lá, engenheiro? Vocês lembram da dimensão da viga? A útil era 55, né? Não, 55 era a altura útil. Isso, e a total era 60. 60 por 15? 60 vezes 15. Né? Isso daí deu quanto? 950? 900. 900, né? Isso. 900 centímetros quadrados. E qual é o ρ, pessoal? Qual que é? Nós estamos usando o C20, não é? Não é? Não é o C20, o concreto, né? Aço C50 e concreto C20. Então, qual que vai ser a área, então? Ó, a área mínima de aço pela norma vai ser ó, 0,15, ó, C20 direto. Aqui é para forma retangular, vai ser 0,15 vezes a área de concreto, que é 900. Quanto deu a conta aí, Felipe? 135. 135 centímetro quadrado. Quanto que tinha dado nossa área? 8,02. Então, ela já está acima da área mínima que a norma exige que o concreto armado tenha nessa seção transversal de viga. Certo? Essa verificação que tem que fazer. Querem? Eu vou fazer, então, aqui um passo a passinho aqui. Ó. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá. Me ajudem também, né? Aqui é engenheiro com engenheiro. Primeiro, né? Verificar verificar o pré-dimensionamento, né? O pré-dimensionamento feito, né? Existente. Que é aquela história da altura, aquela história da largura, né? E o concreto e o aço. Tá? Porque o resto é norma. O coeficiente de segurança é 1,4. Então, 2. Vamos lá. Escrever de outra cor. 2. Calcular os esforços. Não, vou fazer. Não, eu ia fazer muito genérico. Calcular os momentos máximos. Né? Não, vou calcular. Vou deixar o momento máximo. O momento fletor máximo. Não me interessa se ele é positivo ou se ele é negativo. Né? Não me interessa. Se ele é negativo, porque a tração está em cima, então eu vou ter que pôr o aço em cima. Terceiro, tabela. Né? O momento fletor máximo, só complementando. De projeto. Né? Que é o MD. Né? Tabela KC e KS.
certo? Que é essa tabela aqui. Né? Porque de posse daquelas informações, você já parte para a tabela. Né? Vai nessa tabela, na tabela, né? Da tabela você obtém o quê? A área de aço. Depois, em seguida, você vai o quê? Verificar se atende a área mínima de aço da norma NBR 6118, que é aquela tabela que está ali em cima, certo? Você vai ver se já atendeu. Se não atendeu, você vai ter que usar a mínima, não? Se não, você tem que usar essa mínima, tá? Quinto, escolher, selecionar, né? O número de barras, né? O número de barras para atender a área de aço encontrada. Próximo passo, detalhar a seção transversal da viga. Aí é desenhando mesmo, da viga. Vocês ficam quietos, ficam pensando que caiu. Verificando os espaçamentos mínimos na vertical e na horizontal. Então, seria essa sequência aí. Área de aço aqui, né? No quarto é calcular, né? Obter a área de aço. Né? Sempre lembrando aqui, né? Vocês já tem que incorporar na cabeça de vocês que tem os coeficientes de ponderação, que aqui, ó, o coeficiente de ponderação é 1,4. Outra coisa, pessoal, né? Deu para pegar a sequência aqui? Deu sim, professor. Tá eu só anotado. queria falar mais uma coisinha para vocês. Né? Daí tem os dois exercícios aqui, né? É esse e esse outro aqui. Esse segundo aqui, meu, tá bem aberto. Professor, só alinha ele de novo para me tirar um print, por favor. Tá.
Eu vou falando. Pessoal, esse segundo exercício, atividade aí, ele está aberto. Eu quero que vocês viajam no que vocês querem fazer ali. Não pode falar, não deu isso. Pô, vou, né? Põe lá o valor que você acha. Para ir já, né? Tendo... Posso mexer? Mexer? Hein? Pode sim. O que eu queria falar para vocês aqui? O que tem nessa tabela aqui, ó? Vê a diferença. Professor, só o segundo exercício, eu não consegui tirar um print dele. Pode voltar, por favor? Posso. Opa, aqui. Por exemplo, que não seja, pessoal, engenheiro, vocês já estão, vocês estão com o CREA na mão já. Só falta emitir a fatura da obra. Amém. Ó, que tá vendo esse exercício aqui? Você nota que o carregamento tem um balanço aqui, ó. Eu não sei calcular o momento máximo com o balanço. Quem souber, passa para o outro. Entendeu? Quem souber, passa, olha, eu calculei, deu isso, quanto deu aquilo. Entendeu? Não trava. Não travem. Não trava conhecimento. Pergunta para o outro quanto deu, né? Me passa aí que eu vou fazer e acabou. Eu dei em aberto mesmo, né? Quero que vocês tenham comece a buscar coisas. As coisas, muitos aqui já sabem, não caem de graça. Não que eu não esteja negando, né? Mas na vida, eu estou tentando fazer o máximo possível, transferir, né? O máximo possível que a gente consegue aqui também, dentro dos limites meus, né? Mas não cai, tem que ir atrás de muita coisa também. Poxa, eu vou lá tentar ver se alguém me ajuda a fazer isso. Quantas vezes me ligaram, eu liguei, olha, eu estou com esse problema, vocês têm como me dar uma orientação? Entendeu? É assim depois, velho. Aí tem que se unir, né? Então tá bem aberto aí. Né? Eu queria falar aqui, ó, o seguinte. Aqui dentro dessa tabela já está embutido... Cadê o negócio? Já está embutido o quê, pessoal? Os coeficientes de segurança. Né? A gente usou CA20, nesses cálculos já está aqui para o concreto também, o coeficiente de segurança do concreto é 1,4 e do aço também é 1,15. Tá? Já está embutido isso daí na tabela aqui, os coeficientes, já está os domínios, está tudo aí já. É usar. Certo, engenheiro? Belezinha? Posso encerrar a atividade? Jaqueline, posso encerrar? Pode, professor. Pode. Fabiana? Maravilhoso. Tá bom? Christian, Ítalo, Anderson, Beleza. Alessandro. Aqui, Felipe. Sim, senhor. PH. Amanhã é feriado, hein, pessoal? Sextou hoje, hein? Maravilha. Hoje sextou, hein? Sextou em casa. Sextou em casa, professor. Estou encerrando a gravação.